Olá, meu nome é Carlos Leser e estou aqui para fazer o comentário de literatura. Me permitam lhes contar uma pequena história que se chama Aos que Desapareceram. Eu tinha 9 anos em 1975. Morava perto da Praça Rui Barbosa e adorava passear por ali para ver o chafariz que de noite se iluminava. Gostava de sentar nos bancos de cimento e ver o movimento dos carros. Eu não saía muito de perto da minha casa sozinho. Ia na venda do seu Lix ou na padaria do seu Conca. A escola ficava uma quadra. O conservatório, onde eu aprendia violão, ficava umas 2 quadras. Foi lá que eu aprendi a tocar uma música que dizia assim: eu sou criança do Brasil gigante e vou levar adiante o amor que a vida traz. Sou esperança do Brasil que cresce e que se curva em prece para fazer a paz. Sou amanhã, sou esperança, eu sou criança e eu lhe quero bem. Eu amo a vida, eu amo tudo e quero ver você amar também. Essa segunda estrofe era o refrão e a música seguia em outros versos. Ela se chama Criança Ano 2000 e foi escrita pelo Padre Zezinho. Todo final de tarde, durante a semana, tinha futebol na cancha de cimento do Clube do Comércio. Era sagrado. A gurizada das redondezas ia aparecendo e os times iam se formando. Bola de cor número 5 saía ralada daqueles jogos. E quase sempre ia parar fora do clube, lá no terreno baldio de uma antiga cervejaria. Diziam que lá havia fantasmas e que as coisas desapareciam atrás daqueles muros. Quase todos os meninos que jogavam futebol tinham a mesma idade que eu. Um que outro era mais velho e sempre dava um jeito de jogar junto. Um desses era o Serginho. Eu conhecia ele de vista. Ele devia ter o dobro da minha idade, mas não era muito alto. O Serginho, no fundo, era um cara legal. Ele sempre vestia uma calça jeans e várias vezes eu vi ele com uma camiseta onde estava escrita a palavra liberdade. Assim, letras maiúsculas. Outras vezes ele vinha com outra, colorida e com um símbolo que o pessoal dizia ser paz e amor. Ele dizia também que o seu time do coração se chamava Clube Atlético Liberdade. Ele dizia outras coisas quando a gente sentava e esperava o próximo jogo. Coisas como: eu queria poder dizer o que eu penso para todo mundo. Ou: sabe aquela música do Julinho da Adelaide? E começava a cantar: se eu demorar uns meses, convém às vezes você sofrer. Mas depois de um ano eu não vindo, põe a roupa de domingo e pode me esquecer. Julinho da Adelaide era, na verdade, o codinome de Chico Buarque de Holanda. Serginho falava baixinho, parecia que não queria ser ouvido, ou que não devia, mas no fundo ele queria sim. Um dia eu estava indo jogar futebol e vi um fusquinha com os Pedro e Paulo pegando o Serginho e levando ele embora. Eu nunca mais o vi, nem ouvi falar dele. Dizem que ele desapareceu como algumas bolas que a gente chutava para aquele terreno. Quando eu pensava no Serginho, me lembrava da frase: Brasil, ame-o ou deixe-o. Mas eu era criança e não entendia por que alguém iria querer deixar o Brasil. Se bem que a figura do nosso presidente naquela época dava medo. Mas quem nada devia, nada tinha a temer. Mais de 40 anos depois, sabedor de tudo que aconteceu naqueles anos, penso ainda nesse meu amigo que sumiu e tento entender como alguém pode querer que todo aquele mal um dia retorne. Pois bem, a maior parte dessa história é verdadeira. Quem dera a parte em que falo desse amigo imaginário e as coisas que aconteceram com ele não tivessem acontecido com outras pessoas durante os anos da ditadura militar aqui no Brasil e em outros países da América Latina. Quem dera toda essa abominável demonstração de poder vinda daqueles que pregavam a ordem e o progresso nacional nunca tivesse acontecido. E também não volte. A nossa literatura necessariamente também se debruça sobre essa época triste. Deixo como sugestão de leitura
essas duas belas obras. Duas obras de autores gaúchos. A primeira, de José Guimarães, É Tarde para Saber. Um belo romance que se passa nessa época triste da nossa história. Um belo livro, uma leitura gostosa e que eu recomendo. E o outro livro, também de um autor gaúcho chamado Tabajara Ruas, O Amor de Pedro por João, que, diferente do que o título sugere, é na verdade um amor pela luta da liberdade, pela luta pela liberdade. Uma boa leitura para vocês e até a próxima.